eu trouxe para você um resumo sobre técnicas e abordagens de uma redação para que você tenha tranquilidade e segurança à hora de fazer a sua redação. Você vai partir, óbvio, do seu tema e aí você precisa de procurar entendê-lo. Para que você entenda seu tema, faça perguntas sobre ele, levanta toda a problemática, vá anotando no esquema suas ideias. A partir do seu tema é que você vai definir o seu título. E é importante que você, dentro do seu título, selecione duas ideias centrais para que você desenvolva uma tese no seu texto dissertativo argumentativo. A primeira parte do seu texto é a introdução. A introdução, você vai apresentar o que o seu texto vai falar. Ela deve ser simples, direta e objetiva, sem enrolação. Ela precisa estar ligada ao título, mas não cabe a repetição do mesmo. Como eu já disse, defina duas ideias centrais para que você comprove a primeira ideia no segundo parágrafo e a segunda ideia no seu terceiro parágrafo. É muito importante que você não perca tempo pensando muito no seu título. Se você conseguir defini-lo, ótimo. Se não, você faça a sua introdução e dela você então retira o seu título. O desenvolvimento é onde você vai utilizar toda a sua argumentação. Você vai desenvolver no segundo parágrafo, a primeira parte, do seu desenvolvimento, você vai defender a ideia que você elaborou lá na introdução, a sua primeira ideia. E aí você precisa convencer o leitor de que você está certo, você precisa de abordar aqui toda a problemática do texto. Na segunda parte do desenvolvimento, que é o seu terceiro parágrafo, você vai desenvolver aquela segunda ideia que você definiu lá na sua introdução e você vai citar então intervenções, possíveis soluções, tudo aí em conformidade com o seu esquema ou roteiro, que eu já te expliquei no outro vídeo. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá naqueles exemplos que eu citei sobre o esquema e o roteiro de uma redação. E a última parte do seu texto é a conclusão. É um desfecho automático e natural. Você precisa chegar ao consenso final. É o ensinamento, é o encerramento do assunto. Na conclusão, você não pode deixar nenhuma questão em aberto ou voltar à problemática. Você precisa reafirmar seu ponto de vista e demonstrar toda a certeza de que as suas argumentações estão corretas. Todo o seu texto precisa ter coesão e coerência. O seu texto precisa ter uma sequência lógica e estar interligado. O seu tema tem que estar ligado ao seu título, o seu título ligado à sua introdução, a sua introdução aos dois parágrafos do desenvolvimento e todo o seu texto tem que estar ligado à conclusão. Lembrando que todo texto tem princípio, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. No texto dissertativo argumentativo, que são os textos utilizados para a redação do Enem, do Enseja e redações de vestibular, o seu ponto de vista, ele precisa ser persuasivo. Você vai defender uma tese. Então, uma dica importante, não fique em cima do muro. Se posicione, desenvolva as duas ideias centrais. Faça um esquema das suas ideias. Isto fará com que você ganhe tempo e consiga manter a coesão e a coerência. É muito importante que você faça um rascunho. Não tente fazer a sua redação sem fazer esse rascunho. É importante, antes de você passar a sua redação a limpo, confira a sua ortografia, confira as suas ideias, veja se o seu texto realmente tem uma sequência lógica e depois sim você passará a limpo, lembrando dos espaços do parágrafo, lembrando que você vai colocar o seu título e saltar uma linha se não tiver uma parte específica para ele, ok? É muito importante que você monitore o seu tempo. Cuidado, não fique ali perdendo tempo demais pensando só no título, como eu já te expliquei. Não se apavore, faça o rascunho, mas você realmente precisa ter o cuidado de monitorar esse tempo. Cuidado com as pessoas do discurso, não utilize a primeira pessoa do discurso, ou seja, o seu eu
Não relacione com você mesmo. Lembre-se do princípio da impessoalidade. Um outro cuidado que eu quero chamar a sua atenção é em relação à ambiguidade. Muito cuidado. Frases com ideias contraditórias vai comprometer todo o seu texto. Não utilize períodos longos para que você não corra o risco de errar na concordância. É preciso demonstrar que você sabe resolver os problemas. Cuidado com os posicionamentos. Utilize sempre da verdade, não seja severo, nem generalize tudo. Um exemplo, todas as pessoas não cuidam do meio ambiente, ou as pessoas não se preocupam com o meio ambiente. Existem pessoas que preocupam sim, então cuidado na hora de fazer seus posicionamentos. Evite palavras fortes como todos, nunca, jamais, único, sempre. Nem tudo é de todos, nem tudo é único. Então, muito cuidado com esses posicionamentos. Lembre-se que a língua falada é diferente da língua escrita. Então, você vai utilizar a norma culta. Não utilize abreviações, não utilize gírias, não utilize palavras que você só utiliza mesmo na fala. Tenha muito cuidado com isso. Cuidado com os erros ortográficos. Faça uma revisão, como eu já disse, antes de passar o seu texto a limpo. Se você tiver dúvida como escreve uma palavra, utiliza outra, troca por outra. Os conectivos são importantes para interligar os seus parágrafos, ou seja, as palavras contudo, entretanto, porém, portanto, embora, ainda, todavia, mas cuidado, você precisa de usar o conectivo certo. Utilize um vocabulário simples. Não utilize palavras que não são do seu cotidiano, palavras que você pode confundir o significado. Tenha muito cuidado com isso. Não utilize palavras próximas. Substitua por sinônimos. Respeite os direitos humanos. Não seja agressivo nas suas ideias. Um outro cuidado importante é com a sua letra. Se você tiver a letra muito pequena, procure escrever um pouco maior. Se você tiver uma letra muito grande, também você reduza esse tamanho. Utilize preferencialmente 4 parágrafos. Menos que isso vai lhe causar transtorno na nota. Nós trabalhamos essa ideia em forma de esquema num outro vídeo. Evite clichês, frases que muitos utilizam, como a cada dia que passa, hoje em dia, principalmente no início do texto. Isso precisa ser evitado. Evite palavras sentimentalistas, inevitavelmente, infelizmente. Não é você sendo muito sentimental que vai fazer com que você tenha uma boa nota. O corretor, ele está preocupado com a habilidade que você tem para escrever, os seus posicionamentos diante das ideias que você desenvolveu. No mais, confie em si mesmo. Busque na memória todo o conhecimento e as suas lembranças. Mantenha-se calmo. Explore os tipos de argumento que eu também lhe expliquei no outro vídeo. O argumento de autoridade, de consenso, a comprovação de experiência e de observação e a fundamentação lógica. Com todas essas dicas que eu acabei de lhe falar, você vai conseguir sim fazer uma boa redação. A sua confiança é primordial. Basta você realmente concentrar, ok? Quando você estiver fazendo a sua redação, desligue-se de tudo, foque e tenha sucesso.